Já se sentiu um peixinho fora d'água? Onde não importa o lugar que você esteja, você sente aquela sensação de, eu não pertenço a esse lugar, eu não me encaixo aqui. Ou então, em meio aos seus relacionamentos, você sempre tem aquela sensação de não se encaixar, de não se encontrar, de não se sentir pertencente. Não importa o lugar, não importa com quem você esteja. É como se você fosse uma pecinha de quebra-cabeças e mesmo assim você não se encaixasse em lugar nenhum. Boa tarde, Tatiane Monteiro por aqui, terapeuta e mentora, e hoje eu quero começar aí essa semana com vocês conversando sobre pertencimento. Todo ser humano nasceu para pertencer. Todo ser humano nasceu para pertencer. E se você não possui essa sensação de pertencimento, é como se você se visse na vida totalmente avulsa, deslocada, sem vínculos. É um sinal de que o teu emocional possui aí questões que precisam ser trabalhadas em terapia. A psicanálise nos mostra que desde a infância, desde a primeira infância, né? O bebê, ele precisa se sentir pertencente. Então, por exemplo, é extremamente importante que durante a gestação a mamãe converse com o seu bebê que ainda está ali na barriguinha sendo formado. A mamãe, o papai conversem, interajam com esse bebê. Porque esse vínculo já vai gerando nele a sensação de pertencimento. Veja bem, a sensação. Porque o cérebro, ele está ali em formação, mas a área responsável pela sensação do pertencimento, ela está sendo formada também. E quando o bebê nasce, essa área já está pronta. Então, de acordo com a neurociência, quando nós nascemos, o nosso cérebro ele já possui a parte ali que é responsável pelo pertencimento pronta. Ou seja, todos nós já nascemos para pertencer de alguma forma. Essa é uma necessidade extremamente importante de todo ser humano. Sabe por quê? O pertencimento, ele gera na pessoa a sensação de segurança. Toda pessoa que se sente pertencente desde a sua família, ela se sente segura. Então, veja bem, uma criança que foi bem recebida na sua família desde a sua concepção, desde quando foi descoberta ali a gravidez, quando ela se sente querida, amada, acolhida, ela já vai se sentindo ao mesmo tempo com isso pertencente. E esse sentimento de pertencimento deixará essa criança segura. E ao longo da vida, ela se sentirá uma pessoa segura. Então, você que está aí me ouvindo, pode ser que você hoje na vida adulta seja uma mulher extremamente insegura. Você tem muito medo de iniciar os seus projetos, você tem muito medo de encarar grandes desafios. Você é tão insegura que você sempre precisa do elogio de alguém. Você é tão insegura que você precisa da aprovação dos outros. Por exemplo, se alguém te critica, você já desiste, você não faz mais aquela coisa. Você é tão insegura que você não consegue, por exemplo, ir a um restaurante sozinha, ter ali um momento com você de solitude, de merecimento, ir a uma cafeteria, tomar um café maravilhoso, um cappuccino, o que seja. Você não consegue, porque você é tão insegura que você precisa ter alguém, precisa sempre ter uma companhia. Tudo isso são sinais de insegurança.
E eu te pergunto, onde foi que essa segurança surgiu em você? Como que essa insegurança surgiu em você? Não existe comportamento sem causa. Então, se você hoje é uma mulher adulta insegura, em algum momento essa insegurança foi gerada em você. E muito provavelmente, mas muito provavelmente, essa insegurança começou desde a sua infância. Quando, vamos falar aqui para mulheres, né, que é a minha maior audiência aqui, uma mulher, ela não se sente pertencente, ela sempre vai oscilar de ambiente. Então, por exemplo, ela não para em emprego, ela vive mudando constantemente. Ela não para nos relacionamentos, ela não finca raízes, ela não estabelece raízes. Hoje ela tá se relacionando com uma pessoa, aí passa um tempo, ela vai e começa um outro relacionamento com uma outra pessoa. Ela sempre tá mudando, porque ela não se sente pertencente. Aí ela olha para aquele ambiente, para aquele cenário, para aquela circunstância e ela não vê sentido. Ela pode pensar assim, isso não é para mim, isso não tem nada a ver comigo, eu não me sinto pertencente a este lugar. É literalmente aquela sensação que eu disse aqui no início dessa live, é o sentimento de ser um peixinho fora d'água. Eu não me encaixo nesse lugar, eu não me encaixo nesse ciclo social com essas pessoas. Olha só que interessante, é também aquela mulher que possui dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis. E eu não estou dizendo de apenas relacionamentos amorosos, amizades. Ela não consegue se relacionar de uma maneira saudável porque ela não consegue criar vínculos profundos, ela fica sempre na superficialidade, porque ela não se sente pertencente. E provavelmente é porque isso faltou desde a infância. Agora, uma coisa extremamente importante aqui. Não existe trauma da rejeição sem essa sensação de não pertencimento. Toda pessoa que ainda possui o trauma da rejeição, que ainda sofre desse trauma tão devastador que é a rejeição, e com vários sinais aí que esse trauma deixa na pessoa, várias marcas, né, que esse trauma deixa na pessoa. Então, toda pessoa que sofre desse trauma, ela vai sentir isso, o não pertencimento, esse desconforto, né? Como eu disse também, é como se a vida fosse um jogo de quebra-cabeças e essa pessoa se visse como uma pecinha, porém uma pecinha que não se encaixa. Ela olha para os ambientes e ela não tem conexão, ela não se conecta. Ela não se conecta com as pessoas, ela não se conecta com os ambientes. Ela se sente mal. Então, por exemplo, tem uma reunião familiar. Aí essa mulher vai, uma mulher adulta, ela vai, almoço de domingo, por exemplo. Tá todo mundo lá, confraternizando, comendo, rindo, se divertindo, tendo um momento prazeroso. Mas aquela mulher, externamente, ela tá ok, ela tá bem, mas por dentro, ela já tá, eu quero ir embora, preciso ir embora, eu não me encaixo aqui, eu não me sinto bem, ela sente um desconforto, ela se sente inquieta naquela situação. É aquela pessoa que possui aquele comportamento de isolamento também. Ela não faz questão de interagir socialmente. E por isso ela vai ganhar vários rótulos, né? Até mesmo de antissocial. Mas o que é que está por trás daquele comportamento de isolamento? Muitas vezes ela vai receber o título de pessoa reclusa, de pessoa introspectiva, ou a chata da família, que não gosta de se envolver com nada que a família faz, nas festinhas, ela sempre fica na dela, sempre fica em casa, ou então diz que não pode, que tem outro compromisso. O que será que está por trás desse comportamento? Uma possibilidade, assim, essa questão da falta de se sentir pertencente. E tudo começa na infância. Então você pode imaginar
uma situação onde a criança, ela não foi bem-vinda. Talvez ela seja fruto aí de um abuso, né? Pensando numa situação mais drástica. Ou então, quando os pais ainda não estavam estruturados e veio a gestação, a gravidez, que foi uma surpresa. E de início, veja bem, de início, aqueles pais não tiveram estrutura para receber, para acolher aquela gestação, aquela criança que estava ali sendo gerada. E eles rejeitaram aquela criança, ainda que inconscientemente. E o bebê, ainda na formação inicial, mesmo sendo ainda um embrião, ele sente, não tem como não sentir, o embrião ele sente. E ele pode já fazer uma interpretação de que os meus pais não me receberam, não me acolheram, eu não sou bem-vindo na família, eu estou sendo rejeitado. Pode parecer loucura, mas não é. A ciência prova isso. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência, comprovação científica. Então, se a criança se sentiu rejeitada, ainda que não tenha se sentido rejeitada ali enquanto estava no ventre da mamãe sendo gerada, mesmo que ela tenha se sentido rejeitada ao longo dos anos da sua infância, se sentiu rejeitada ou pela mãe, se sentiu rejeitada ou pelo pai, de alguma forma. E detalhe, não precisa ser rejeitada de fato, ainda que não haja rejeição como um fato concreto, basta que a criança se sinta rejeitada. É uma questão de interpretação, de sentir. Então, por isso que os traumas, eles acontecem de uma maneira assim muito sensível, porque não precisa acontecer um fato concreto, basta que a pessoa sinta, que ela interprete. Então, por exemplo, como eu acabei de dizer, se a criança apenas se sentiu rejeitada, ela interpretou aquela situação como sendo rejeitada por alguém, principalmente rejeitada pelos seus cuidadores, né? Pai, mãe ou alguém mais próximo, ela pode sim desencadear aí esse sentimento de não pertencimento. Eu não me sinto pertencente a essa família, logo, inconscientemente, ela não se sentirá pertencente a esta vida. Isso é muito sério, porque daí ela não vai ficar apenas com a sensação do não pertencimento apenas na família dela. Ela vai levar esse sentimento de eu não sou pertencente em todas as áreas da vida dela. E isso vai gerar um mal-estar muito grande nela emocionalmente. Então ela vai se sentir inferior, ela vai ficar se comparando. Sim, ela vai se sentir rejeitada nas situações ao mesmo tempo porque ela não se sente pertencente. Ela vai se ver como sendo a diferente da família. Ela nunca vai se sentir à vontade no meio familiar, no trabalho. Ela sempre vai estar em tensão. E essa tensão tem um nome, é o estresse. Esse mal-estar, essa sensação de eu não pertenço, ainda que inconsciente, porque ela não terá essa clareza. Eu tenho essa sensação de não pertencimento. Ela apenas vai sentir um mal-estar, uma inquietude. Lembra que eu dei o exemplo? Ela tá ali na reunião familiar, no almoço de domingo, daqui a pouco ela quer ir embora. Ela não consegue interagir de uma maneira natural com as pessoas. Ela usa uma máscara, ela usa um disfarce. Ela se esforça para se relacionar, mas não é de uma maneira natural, não flui natural. Ela tem que se esforçar muito. Para ela é como se fosse um peso, não é algo prazeroso. Ainda que ela ame aquelas pessoas, ainda que ela ame a família, ainda que ela ame os parentes. Para ela não é algo natural, não é algo leve. Sempre será algo pesado ter que se relacionar com as pessoas. Boa tarde para quem está entrando, bem-vindo. Toda vez que aquela pessoa tiver que se relacionar com alguém, ela terá que se esforçar muito, certo? Eu falei ainda há pouco sobre o estresse
que isso gera na pessoa. Todo esse incômodo, esse mal-estar que ela sente, vai colocar ela em estresse. E o estresse faz com que o nosso cérebro produza um neurotransmissor, que é uma substância que é extremamente maléfica para o nosso organismo, que é o cortisol. Toda vez que essa pessoa se sentir incômoda, se sentir inquieta, esse mal-estar aí, ainda que ela não tenha essa clareza, é porque eu não me sinto pertencente, ela vai entrar em estresse e o cérebro dela vai produzir cortisol. E o cortisol vai deixar essa pessoa inflamada, vai deixar essa mulher cheia de celulite, inchada, com retenção de líquidos e uma outra série aí de complicações fisiológicas. Ou seja, vai comprometer todo o funcionamento do organismo dessa mulher. Entendido até aqui? Em contrapartida, quando uma mulher se sente pertencente, porque isso foi trabalhado nela desde a infância, desde quando ela estava lá sendo gerada na barriguinha da mamãe, ela foi acolhida, ela se sentiu amada. Os pais fizeram questão de deixar muito claro que ela era muito bem-vinda àquela família, que ela foi muito esperada. E enfim, ela se sentiu pertencente na família. Isso refletirá na vida dessa pessoa, na vida dessa mulher. Ela se sentirá pertencente na vida. Então ela não vai ter dificuldade em se relacionar, ela não vai ter dificuldade em transitar entre os ambientes. Ela será uma mulher segura, ela será uma mulher confiante, porque ela se sente pertencente. E ela chegará em qualquer ambiente, no trabalho, por exemplo, e ela será uma profissional de destaque, certo? E o que será que acontece no cérebro quando a mulher se sente pertencente? A sensação de pertencimento, quando essa mulher se sente pertencente desde a sua família, ao mesmo tempo ela se sentirá segura naquele ambiente. E não só naquele ambiente, mas em todos os ambientes aos quais ela frequentará, em todas as áreas da vida dela. Ou seja, esse sentimento de pertencimento vai gerar na pessoa segurança. Porque o cérebro, quando a pessoa se sente pertencente, né, ele tem ali seu sistema de recompensa ativado e ele produz um neurotransmissor do bem-estar, do prazer, que é a dopamina, e um outro também relacionado à afetividade, aos vínculos, que é a ocitocina. Então, todas as vezes que essa pessoa se sentir pertencente àquele ambiente, não, eu estou aqui nessa empresa porque eu tinha que estar aqui, eu amo trabalhar aqui, eu me sinto confortável em trabalhar aqui, eu estou aqui com vocês e eu estou me sentindo confortável em estar aqui, fazendo essa live com vocês. Para mim não é um peso, para mim é leve, para mim é tranquilo, para mim é prazeroso. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui fazendo essa live com vocês, o meu cérebro está me recompensando, produzindo ocitocina e dopamina. Por isso que para mim é tão prazeroso, porque ao mesmo tempo eu me sinto pertencente. Eu sei que o meu trabalho aqui, ele faz diferença na vida das pessoas. E eu amo contribuir, eu amo servir. Isso me gera pertencimento, isso me traz segurança. Talvez você, mulher, se sinta muito insegura, não consiga colocar em prática os teus projetos, não consegue tirar da sua cabeça os teus sonhos, nem ao menos você colocou no papel, porque você se sinta tão insegura. E essa insegurança pode ser aí fruto dessa sensação de não pertencimento. Todos nós nascemos para pertencer. É uma região do nosso cérebro que quando nós nascemos já está pronta. Por isso que é importante a criança se sentir pertencente à sua família. Depois ela na escola, ela precisa se sentir pertencente àquele ambiente, àquele círculo social. Ela precisa se sentir parte
integrante, ela precisa se sentir importante naquele meio onde ela está inserida, porque isso vai refletir na vida adulta, ok? E vai ser saúde para a vida dessa pessoa. Quando o emocional está saudável, a saúde dessa pessoa fica em equilíbrio, ela tem saúde fisiológica, isso reflete no organismo dela. Então, se você ainda possui esse sentimento de não pertencimento, você está ao mesmo tempo tendo seu organismo comprometido, adoecido, porque o cortisol, que é o neurotransmissor do estresse, está sendo ali, constantemente sendo produzido no teu organismo. Mas é possível reprogramar o teu cérebro, é possível aí você conseguir superar essa limitação emocional, que é esse sentimento aí do não pertencimento, onde você se sente na vida como sendo um peixinho fora d'água. Vem participar comigo do grupo terapêutico que eu desenvolvi exclusivo para mulheres. É o grupo terapêutico Mover. Eu iniciarei em breve, ainda temos vagas. Os encontros serão online, uma vez por semana. Para você saber mais, é só me chamar lá no direct, que eu te passo as informações. O valor do investimento é acessível e se você preferir, você ainda pode parcelar. Ok? Eu fico à disposição de vocês. Agradeço quem esteve aqui comigo. Essa live ficará salva lá no feed. E não se esqueça, se você não priorizar o teu emocional, a sua saúde vai sentir, a sua saúde também vai ser afetada. Até amanhã, para nós conversarmos mais um pouco sobre essa questão extremamente importante, que é o pertencimento. Combinado? Muito obrigada e até amanhã.